Olá pessoal, alguns minutinhos para a gente começar a nossa live de hoje. Estou te aguardando, vai chegando por aí. Bem-vindos para o nosso encontro desse meio-dia. Vamos ver quem está chegando aí. Reinaldo, bom dia. Oi, Ana Kelly, bom dia, beijão para as meninas aí, hein? Seu Mari, Lucas, peço oração por minha vida espiritual. Ok, Lucas? Em nome de Jesus, que a graça do Pai te alcance, ok? Que o Espírito Santo renove em você o poder e o amor, a paz do Senhor. Fala, Serginho, senti tua falta ontem. Sua mãe falou que você estava tendo aula, né? É isso aí. Aproveita aí para enviar o link para alguém conhecido seu aí, avisando que nós estamos quase para começar a nossa live. Falta um minutinho. Ô Fabrício, fala aí, cara. Beleza? Ruth. Beijão para cada um de vocês aí que já entraram. Fala, William. Que bom que você tá aí, cara. Beijão pra Aline, pro Anthony. Fala, Giba. E aí, cara? Saudade. Como tá a Regina e a turma toda aí? Tudo bem? Ok, no meu relógio aqui deu meio-dia. Vamos começar? Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Te agradecer pelo teu amor, te agradecer por tua fidelidade, te agradecer por tua bondade. Obrigado, Senhor, porque a tua glória, a glória que andou no meio do teu povo, no deserto, a glória que encheu o tabernáculo, a glória que encheu o templo, a glória que estava presente, carregada por Jesus quando ele estava encarnado aqui, a glória que está nele nesse momento é a mesma glória que o Senhor tem compartilhado com a tua igreja, tem compartilhado com o teu povo, tem compartilhado com aqueles que se rendem ao teu governo amoroso por intermédio daquilo que Jesus, o teu Filho, fez por nós. Obrigado porque a tua palavra nos diz, ó Senhor amado, através do apóstolo Paulo, inspirado pelo teu Espírito, que essa glória que está habitando em nós está nos transformando de glória em glória, de formas que a cada dia que passa nós vamos nos tornando mais e mais semelhantes à imagem do teu Filho, através do teu Espírito que está habitando em nós. Eu quero te agradecer, porque o teu reino é um reino inabalável. Eu quero te agradecer, porque o Senhor continua tendo controle de todas as coisas, e o teu Espírito, assim como pairou sobre o caos no início da criação, é o mesmo Espírito que continua pairando sobre o caos produzido pela rebelião humana, produzido pela queda, e o Senhor está trazendo
a correção sobre todas essas coisas e fazendo nova todas as coisas. O Senhor iniciou isso através de Jesus, através da sua morte, através da sua ressurreição, e o Senhor está levando isso adiante agora em nossas vidas e através de nossas vidas, Pai. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor renove no nosso coração a fé e a convicção naquilo que a Tua palavra nos revela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, vamos lá. Hoje nós vamos dar uma olhada no capítulo 16 do Evangelho de João. A gente está olhando para esse texto, esse conjunto de textos que estão no Evangelho de João, começando no capítulo 13, indo até o capítulo 17. Ele é conhecido ou chamado por alguns estudiosos do Novo Testamento, comentaristas do Novo Testamento, de discurso do cenáculo. O capítulo 13 até o capítulo 16, João faz aqui uma coletânea de ensinos de Jesus, talvez coisas que Jesus tenha conversado com os discípulos por ocasião específica realmente ali, daquele momento que ele estava vivendo, onde ele vai instruindo os discípulos nesses momentos finais, nessas horas finais da sua vida, a respeito da relação deles dos discípulos com ele, daquilo que constituiria na missão que os discípulos deveriam levar adiante. E ele termina esse conjunto de textos no capítulo 17, que nós vamos ver amanhã, que é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. Então, olhando para o capítulo 16 hoje, nós vamos ver mais uma vez o texto começando com Jesus trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra de exortação aos seus seguidores, dizendo que as coisas que ele está falando, as coisas que ele está revelando, é para que os discípulos não vacilem na sua fé. Veja o capítulo 16, verso 1, ele diz assim: eu vos tenho prevenido sobre esses acontecimentos para que não vacileis na fé. Os acontecimentos são aquilo que ele vem descrevendo no capítulo 13, no capítulo 14, no capítulo 15, e agora ele vai continuar no capítulo 16. Então, assim como no capítulo 14, nós temos essa introdução de Jesus dizendo: não permitais que o vosso coração se preocupe, credes em Deus, crede também em mim. Aqui no capítulo 16, nós temos Jesus dizendo: eu vos tenho prevenido sobre esses acontecimentos para que não vacileis na fé. Essa colocação de Jesus é uma colocação que nos convida a pensarmos um pouco sobre o lugar da profecia, ok? Ou da revelação profética, da revelação de acontecimentos futuros ou acontecimentos que estão se dando, né, na nossa vida, e que Deus traz para nós o conhecimento a respeito disso, traz a nossa revelação a respeito disso. Veja, a palavra profética, nesse sentido de revelação de situações, de coisas que estão acontecendo, de acordo com Jesus, elas são dadas para que a gente não vacile na fé. É muito importante isso, porque nós entendemos isso, porque geralmente quando nós atravessamos momentos como esse, né, que a humanidade está atravessando, sempre surgem pessoas, irmãos em Cristo, né, irmãos e irmãs em Cristo, líderes religiosos e tudo mais, que começam ter a tendência de olhar para a Bíblia, olhar para as profecias, por exemplo, tentando então interpretar as coisas que estão acontecendo e encaixar as coisas que estão escritas na Bíblia com o que está acontecendo, ou encaixar o que está acontecendo com coisas que são reveladas nas Escrituras, principalmente nos textos apocalípticos, como, por exemplo, o texto de Marcos, capítulo 13, ou o próprio livro de Apocalipse, e outros textos proféticos assim. Mas a gente deve se lembrar que esse tipo de texto nas Escrituras, ou seja, essas exortações proféticas que falam a respeito de situações que vão ocorrer, coisas que vão acontecer, não são para satisfazer a nossa curiosidade, ok? Mas são de acordo com Jesus e com os profetas de uma maneira geral, com os escritores bíblicos de uma maneira geral, sempre visando
o fortalecimento da nossa fé, sempre visando que a gente não vacile na fé, sempre visando nos exortar para ficarmos atentos e mantermos viva no nosso coração a nossa fé e mantermos vivo no nosso coração o nosso relacionamento com Deus. Então, o texto aqui de João 16, começando com essa afirmação de Jesus, tem esse intuito, que Jesus mostra para a gente que tudo aquilo que ele está falando aqui com os seus primeiros seguidores e consequentemente conosco também, tem como objetivo levar-nos, como ele diz no capítulo 14, a não permitir que o nosso coração se preocupe, levar-nos a nossa fé em Deus e a fé nele, e fazer com que essa fé que nós temos em Deus e nele não vacile. Eu vos tenho prevenido sobre esses acontecimentos para que não vacileis na fé. E aí ele vai continuar trazendo algumas explicações, algumas revelações para os seus primeiros seguidores lá, de coisas que iriam acontecer com eles e de certa forma também com qualquer um que se torne um seguidor de Jesus, não é? Ele começa a dizer que para eles que eles seriam expulsos das sinagogas. Veja que isso tem uma direção muito específica, né? Num primeiro momento, porque Jesus está se referindo aqui a algo que era da cultura deles lá e que eles estavam envolvidos e participavam. Eles eram judeus e eles iam às sinagogas, e ele diz que porque eles estariam seguindo Jesus, porque eles eram seguidores de Jesus, eles iriam ser expulsos das sinagogas, e chegaria o tempo até mesmo que aqueles que os matassem iriam achar que estavam com isso, na verdade, prestando culto a Deus, estariam sendo fiéis a Deus. É interessante que essa colocação de Jesus, não sei para você, mas para mim remete imediatamente à minha mente a história do apóstolo Paulo, por exemplo, antes da sua conversão, como Saulo de Tarso, que entendia que ele estava sendo fiel a Deus, ele estava adorando a Deus, ele estava servindo a Deus. Se ele estivesse perseguindo a igreja, se ele estivesse matando os perseguidores de Jesus, os seguidores de Jesus, porque os judeus, os fariseus, os mestres da lei viam esse movimento dos discípulos como um movimento herético dentro da cultura judaica, dentro da religião judaica. Então, Paulo é um exemplo, Saulo é um exemplo disso que Jesus está dizendo aqui, de pessoas que estariam perseguindo os primeiros seguidores, os primeiros discípulos, achando que até mesmo matando-os, eles estariam, na verdade, servindo a Deus e fazendo algo que Deus estaria aprovando, né? Mas ele diz aqui no texto que essas ações elas ocorreriam porque, na verdade, essas pessoas não conheciam o Pai e também não conheciam a Jesus. De novo, Saulo vem à minha mente porque Saulo faz isso e ele faz porque, na verdade, ele não conhece a Jesus, e ele não conhecendo a Jesus, ele, na verdade, não conhece o Pai. Ele acha que ele conhece o Pai, mas ele não conhece o Pai. Então, quando Jesus tem um encontro com Saulo no caminho de Damasco, Saulo não sabe quem é Jesus, Saulo não sabe quem é que está falando com ele. Ele pergunta: quem és tu? Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? Isso mostra para a gente que Saulo não conhecia, na verdade, a Jesus. Então, muitas das coisas que nós sofremos como seguidores de Jesus, muitas das afrontas que nós sofremos como seguidores de Jesus, muito da perseguição que nós sofremos por parte do mundo, por parte de pessoas e até mesmo por parte de pessoas religiosas como seguidores, porque nós somos seguidores de Jesus, é porque essas pessoas, elas não conhecem na verdade a Deus, e elas não conhecem a Deus porque elas não conhecem na verdade a Jesus. É isso que Jesus está dizendo aqui para eles, né? E novamente ele enfatiza no verso 4: entretanto tudo isso vos tenho dito para que quando esse momento chegar vos lembreis que eu vos adverti. Não vos disse isso desde o começo porque eu estava convosco. Então Jesus está lembrando eles aqui que essas coisas iriam acontecer e ele estava avisando eles antes, justamente para que a fé deles não vacilasse quando essas situações acontecessem. Quando elas acontecessem, eles deveriam se lembrar disso. Esse princípio, que é um princípio aplicável imediatamente para aqueles primeiros seguidores de Jesus, ele é aplicável também para a vida da gente, nesse princípio da profecia que eu falei de uma forma mais ampla.
quando nós lemos as Escrituras e as Escrituras nos advertem a respeito de uma série de coisas que vão estar acontecendo na história, acontecendo no mundo, de novo, não é meramente por uma curiosidade, para satisfazer uma curiosidade da gente, como isso vai ser, como aquilo vai ser, não é para a gente ficar especulando, mas é para a gente, consciente daquilo que as Escrituras nos avisam, não permitir que a nossa fé esmoreça. Quando você lê, por exemplo, o livro de Apocalipse, ele tem esse intuito, ok? Antes da gente tentar interpretar as figuras de Apocalipse, tentar entender todas aquelas imagens de Apocalipse, a gente deve manter na nossa mente que o livro de Apocalipse é um livro escrito para que a gente não esmoreça na nossa fé, para que a gente se lembre que no meio de tudo aquilo que possa vir a acontecer conosco, existe um Deus que está ocupando o trono da história, existe o Cordeiro que morreu e ressuscitou e está abrindo o livro da história, ele está sendo continuamente adorado, as coisas estão acontecendo na história, mas no céu há adoração contínua, e isso deve motivar o nosso coração para vivermos em fidelidade a ele, para adorá-lo e para dizer junto com o Espírito, em testemunho com o Espírito, vem Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Depois que Jesus, então, ele faz essa introdução, ele vai voltar no capítulo 16 a falar para a gente a respeito da pessoa do Espírito Santo. Lembre-se que Jesus, aqui no conjunto, né, desse texto, ele introduz a pessoa do Espírito Santo no capítulo 14. No capítulo 14 ele começa a explicar a respeito da pessoa do Espírito Santo, do outro paráclito, do outro consolador, ou do outro advogado que ele iria enviar para estar para sempre com os discípulos, para estar habitando nos discípulos, e que através do Espírito Santo habitando neles, a presença do Pai e a presença dele mesmo, Jesus, estaria conosco. No final do capítulo 15, que nós vimos ontem, né, Jesus fala sobre ele testemunhar do reino através das palavras que ele fala e testemunhar do reino através das obras que ele realiza, e depois ele fecha o capítulo 15 no verso 26 dizendo assim: quando porém vier o advogado ou o consolador ou o paráclito que eu enviarei para vós da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vós também dareis testemunho, pois estáis comigo desde o princípio. Então veja, ele mostra para a gente que o Espírito Santo que vem, que nos vai ser dado, ele vai ser uma testemunha para o mundo daquilo que Jesus já estava testemunhando, ou seja, a realidade do reino de Deus. O reino de Deus chegou e o Espírito Santo iria continuar testemunhando disso, mostrando que o reino tem a ver com a pessoa de Jesus e que nós também estaríamos testemunhando a respeito disso, a respeito da vida de Jesus, de quem ele é, a respeito do reino que se manifesta através da vida de Jesus. Isso seria possível porque o Espírito Santo habita em nós. Aqui, nessa próxima sessão do capítulo 16, então, dos versos 5 até o verso 15, Jesus ele vai explicar de uma forma um pouco mais detalhada como é que o Espírito Santo vai estar testemunhando dele. Então eu queria ler essa parte do texto com você. Ele diz assim: agora porém, a partir do verso 5, ok? João 16, a partir do verso 5. Agora porém, eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Sei que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu enviarei. Então veja, ele retoma de novo a temática do envio do Espírito Santo, que ele introduz lá em João capítulo 14 para a gente. Ele diz que ele vai, mas ele vai enviar outro Consolador, e esse outro Consolador é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que estava com eles e que estaria habitando neles. O Espírito foi enviado então agora para estar conosco. Jesus diz que o Espírito não poderia ser enviado se ele não fosse. Novamente, quando ele fala a respeito disso, ele está falando não apenas da ida dele para o céu, ele está falando a respeito da ida dele para a cruz, a respeito dele concretizar a obra dele, sacrificando a sua vida, ressuscitando, e então, através dele assumir a nossa rebelião, dele se doar pela nossa rebelião, ele iria prover o caminho que nos daria acesso direto à presença do Pai e possibilitaria a presença do Espírito ser enviado para estar vivendo e habitando em nós.
E aí, então, ele vai explicar para a gente como é que o Espírito vai testemunhar. Ele diz assim, verso 8, ele diz assim: quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da sua justiça e do seu juízo. Então, o Espírito Santo, enviado por Jesus, ele convence o mundo, ele testemunha a respeito de Jesus, ele testemunhar a respeito de Jesus, ele testemunhar também a respeito do reino, porque Jesus é a personificação do reino, Jesus demonstra o reino através da vida dele, e agora o reino está em nós, porque o Espírito de Deus está em nós, e ele é demonstrado através de nós, através dos seus seguidores, através da igreja, e ele diz que o Espírito testemunha a respeito do reino fazendo essas três coisas. Ele testemunha convencendo o mundo do seu pecado, ele testemunha convencendo o mundo da justiça e ele testemunha convencendo o mundo do juízo. E aí Jesus vai explicar o que é esse testemunho do Espírito relacionado ao pecado, à justiça e ao juízo. E isso é muito bom porque quando Jesus faz isso, ele define coisas aqui para a gente que, se ele não tivesse feito, talvez pudessem ficar obscuras. Veja, quando ele diz que o Espírito vai testemunhar, convencendo o mundo do pecado, isso está relacionado ao fato da humanidade não crer nele. Olha o verso 9. Quando então ele vier, convencerá o mundo do pecado. Ele diz no verso 8, do pecado porque a humanidade não crê em mim. Então, o que é o pecado? O pecado é a rebelião humana contra o governo de Jesus. Isso é o pecado. Veja que ele não usa aqui a palavra pecado no plural. Ele não está falando a respeito de coisas erradas que a gente faça, de erros que a gente cometa, de deslizes morais que a gente tenha. Não que essas coisas não tenham as suas implicações, elas têm, mas elas não são a origem do pecado. Jesus está tratando aqui da origem do pecado. O Espírito vai convencer o mundo do pecado. Qual é o pecado? O pecado é o fato da humanidade não crer em Jesus. No verso 22 e 24 do capítulo 15, Jesus tratou a respeito disso. Lembram? Ele diz assim: se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados, mas agora eles não têm qualquer desculpa pelos pecados que cometeram. Verso 24, se eu não tivesse realizado entre eles obras que ninguém jamais fez, eles não seriam culpados de pecado, mas agora eles viram e presenciaram tudo e mesmo assim odiaram a mim e a meu Pai. Então, o pecado que o Espírito Santo vem convencer o mundo é o pecado da rebelião humana contra o governo amoroso de Jesus. É a resistência humana ao reino de Deus. O ser humano continuar insistindo na sua rebeldia contra quem Jesus é e contra o governo de Deus manifestado através da vida de Jesus. O Espírito Santo testemunha ao mundo sobre o seu pecado, porque o mundo não reconhece quem Jesus Cristo é. E aí no verso 10 ele diz assim que o Espírito Santo vai testemunhar, convencendo o mundo da justiça, porque eu vou para o Pai e vós não me vereis mais. A justiça aqui, assim como a questão do pecado no verso 9, o pecado no verso 9 não tem a ver então com nossos erros, nossas falhas, tem a ver com o pecado original, com a rebelião humana, ok? Estabelecida lá em Adão e vivida por cada ser humano que ainda não reconheceu o governo de Jesus sobre si, não se rendeu ao governo amoroso de Jesus, não se arrependeu e se colocou novamente debaixo do governo amoroso de Jesus para entrar num relacionamento efetivo com Deus. Assim como o pecado tem a ver com isso, a justiça aqui não tem a ver com a perspectiva daquelas pessoas que fazem as coisas certas, que fazem as coisas corretas, ok? O Espírito convence da justiça. Que justiça? A justiça que Deus estabeleceu para o pecado do mundo em Cristo Jesus. No que Cristo Jesus realizou, no que Cristo Jesus fez. Então, quando ele fala aqui da justiça, ele não está falando sobre justiça social, ele não está falando sobre a gente
ter uma vida correta, ele está falando a respeito do sacrifício que Jesus fez para nos tornar justos aos olhos do Pai, por causa de quem Jesus é e por causa daquilo que Jesus fez. Jesus deu a vida dele na cruz por causa do pecado, da rebelião da humanidade. Esse é o batismo final de Jesus. Jesus começa a experimentar a sua identificação com a humanidade rebelada quando ele é batizado por João no Rio Jordão. Quando ele é batizado por João, João batiza as pessoas ali, porque ele está batizando pessoas que reconhecem serem pecadoras, e Jesus vai e ele não é pecador, mas mesmo assim ele é batizado por João. Por quê? Porque o batismo de João que Jesus experimenta é um batismo de identificação de Jesus com a humanidade que está rebelada. Esse batismo, que se inicia pelo batismo nas águas com João, ele se concretiza como o batismo da cruz. Jesus diz assim para os seus seguidores, certa vez 2 dos seus seguidores chegam nele e diz assim: Senhor, quando vieres no teu reino, permita que um de nós sente à tua direita, o outro sente à tua esquerda. E Jesus vira-se para eles e diz assim: vocês não sabem o que estão pedindo, por um acaso vocês podem beber o cálice de batismo que eu estou para beber? Eles dizem: podemos. E Jesus diz para eles assim: vocês vão beber dele, mas sentar à minha direita e à minha esquerda não compete a mim concedê-lo. O batismo que Jesus está se referindo ali, o cálice do batismo que Jesus está se referindo ali, seria o sacrifício dele na cruz. Pedro quer seguir Jesus para isso. Os discípulos dizem que querem seguir Jesus para isso. Jesus diz para eles que o caminho que ele vai fazer, nós vimos isso aqui em João capítulo 14, que o caminho que Jesus iria, em João capítulo 13, né, melhor dizendo, deixa eu ir lá no final do 13 para você ver, olha só, 13:36, Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou não pode seguir-me agora, entretanto me seguirás mais tarde. Inquiriu-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Pois eu darei a minha vida por ti. Pedro iria seguir Jesus mais tarde, porque Pedro, assim como todos os discípulos, isso inclui a mim e a você, se nós nos tornamos discípulos de Jesus, vamos tomar participação na morte de Cristo, nos sofrimentos de Cristo. Mas naquele momento, o único que poderia fazer aquele caminho era Jesus, porque Jesus é o único ser humano perfeito. Ele é o Deus eterno que se fez um ser humano e viveu uma vida sem pecado e assumiu sobre ele a rebelião, o pecado da humanidade. E através do batismo que ele recebe, concretizado na cruz, o batismo da sua morte, ele então traz a justiça de Deus sobre nós. Nós podemos ter paz com Deus porque a justiça de Jesus, a vida justa de Jesus foi aplicada, ou é aplicada para nós, para todos aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador da sua vida. Paulo chama isso em Romanos capítulo 5, verso 1 de justificação. Veja, a gente só pode ter paz com Deus porque Jesus morreu numa cruz, o justo pelos injustos. Porque Jesus ressuscitou e ele está vivo ao lado do trono de Deus, nos representando. Um justo nos representa diante do Pai, a justiça dele é aplicada a nós e por isso nós somos justificados. E porque nós somos justificados, nós temos paz com Deus. Então a paz com Deus só é possível ser experimentada por causa da justiça de Jesus. E o Espírito Santo de Deus, de Jesus aqui, é aquele que testemunha para as pessoas a respeito disso. É ele que testemunha para o mundo a respeito da justiça. Veja, eu e você e qualquer outra pessoa que se torne seguidor de Jesus, se tornou um seguidor de Jesus porque o Espírito Santo testemunhou em nós sobre a justiça de Jesus. Essa não é uma escolha nossa, ela não é a partir de uma reflexão e de uma análise consciente, intelectual, que faz com que a gente entenda isso e a gente aceite isso. Quando a gente entende isso e a gente aceita isso, é porque o Espírito Santo, ele testemunhou para nós da justiça de Jesus. Ele aplicou a justiça de Jesus em nós e por isso nós a aceitamos, por isso nós nos rendemos a ela. E o texto continua dizendo que o Espírito Santo, ele testemunha, o advogado, o outro consolador, ele testemunha, convencendo o mundo também, além do pecado, além da justiça, além do pecado, além da justiça, também do juízo. E veja, assim como há uma explicação do pecado, uma explicação da justiça, Jesus explica qual é o juízo
que o juízo de Deus que o Espírito Santo está testemunhando aqui. Ele diz assim, do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então o juízo do qual Jesus diz aqui que o Espírito Santo está testemunhando para nós, não é o juízo de Deus sobre a humanidade. O juízo de Deus sobre a humanidade está retido sobre Jesus, foi derramado sobre Jesus e por isso hoje nós podemos experimentar da justiça de Deus por intermédio de Jesus para qualquer ser humano. Mas o juízo que está aplicado por Deus através do testemunho do Espírito por aquilo que Jesus Cristo fez é o juízo de Deus contra o diabo, contra Satanás e contra todos os seus anjos. O apóstolo Paulo também vai dizer isso para a gente. Ele diz para a gente em Colossenses que na cruz Jesus derrotou todos os principados e potestades. Na cruz ele expôs todos os demônios à derrota, ao vexame. Então, através da morte de Jesus na cruz, Satanás achava que ele estava tendo a vitória, mas através da morte de Jesus na cruz, Satanás estava experimentando a sua maior derrota. Através da morte de Jesus na cruz, Satanás estava, na verdade, experimentando o juízo de Deus contra ele. Satanás está derrotado. Ele perdeu a batalha. Ele ainda luta, ele ainda guerreia, mas ele faz parte de um exército que perdeu a guerra. Um exército que está derrotado, um exército que está ainda numa posição de rebelião, um exército que ainda procura fazer ataques terroristas, ok? Contra a humanidade, contra a igreja, contra pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Jesus, mas ele já é um derrotado. Sabe por quê? Satanás sempre age procurando gerar caos e sempre no meio do caos ele procura gerar medo nas pessoas, porque Satanás é um covarde. Satanás carrega medo no seu coração, é isso que ele carrega. Satanás não carrega coragem, Satanás não carrega nenhuma virtude, Satanás carrega medo. Nós só podemos dar aquilo que a gente tem. Satanás dá medo para as pessoas, porque o que ele carrega nele é medo. Ele sabe que ele está julgado, ele sabe que ele está condenado, ele sabe que ele está destruído, ele sabe que falta pouco tempo. Quando a gente lê Apocalipse, a gente vê que a fúria dele aumenta à medida que vai se aproximando o grande dia do Cordeiro, porque ele sabe que falta pouco tempo para ele, porque ele sabe que ele já está julgado e que não há possibilidade de perdão para ele. Enquanto que para nós seres humanos, ainda que estejamos em pecado, ainda que estejamos numa situação de rebelião, a justiça de Jesus foi conquistada por nós, então qualquer ser humano pode ainda, enquanto o dia final não chega, experimentar dessa justiça na sua vida e ser, então, perdoado. Essa é a ação do testemunho de Jesus, do Espírito Santo, então, no mundo. Mas Jesus diz que quando ele vier, além dele testemunhar em relação à obra de Jesus para o mundo, ele também vai fazer algo específico pelos discípulos. Ele diz assim, a partir do verso 12, eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para vosso entendimento nesse momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu, diz Jesus, e vos anunciará tudo quanto o Pai tem, pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e revelará a vocês. Então a obra de testemunho do Espírito tem dois lados. Um lado tem a ver com o testemunho dele sobre a obra de Jesus, sobre aquilo que Deus realizou por intermédio de Cristo Jesus, que é para todo mundo. Testemunha a respeito do pecado, testemunha a respeito do juízo, da justiça e testemunha a respeito do juízo. Mas tem uma outra parte da obra do Espírito, um outro lado da obra do Espírito, que é especificamente para aqueles que se tornam seguidores de Jesus, se tornam discípulos de Jesus. Para esses, Jesus diz que o Espírito, o Paráclito, o outro advogado, vem como o Espírito da verdade e ele vai nos conduzir a toda a verdade. Ele vai nos dirigir a toda a verdade. E isso significa que ele vai nos dirigir sempre de conformidade com aquilo que está no coração de Jesus, porque Jesus diz que ele vai receber daquilo que é dele e ele vai dar daquilo que é dele, e Jesus diz que tudo que ele tem é do Pai e tudo que o Pai tem
é dele, e é por isso que ele diz que o Espírito vai nos dar daquilo que é dele, vai nos conduzir a toda a verdade. O Espírito é o Espírito da verdade, porque Jesus é a verdade, e o Espírito Santo faz parte de quem Jesus é, faz parte de quem Deus é. Então, quando o Espírito Santo nos é dado e ele passa a habitar em nós, ele nos conduz a toda a verdade, ele nos conduz sempre a conhecermos mais a Jesus, a termos mais intimidade com Jesus, a andarmos mais de conformidade com a vida de Jesus que está sendo modelada e moldada em nós. E aí a gente vem para a parte final do capítulo 16, quando novamente Jesus vai mostrar para a gente que essa vinda do Espírito e essa ação do Espírito só é possível por causa do seu sacrifício, por causa da sua morte e da sua ressurreição, por causa daquilo que ele estava prestes a fazer. Aqui ele ainda não tinha morrido, não tinha ressuscitado, mas ele estava prestes a fazer isso pela humanidade, ele estava prestes a fazer isso pelos seus discípulos, ele estava prestes a fazer isso pela sua igreja. Veja o verso 16, ele diz assim: mais algum tempo e já não me vereis mais, momentos depois e me vereis novamente. Do que ele está falando? De novo, como eu falei lá no capítulo 14, ele não está falando a respeito dele ir para o céu e depois ele voltar, ele está falando a respeito da sua morte e da sua ressurreição. É a única explicação para depois, em um momento vocês não me verão mais, e daí outro momento vocês me verão novamente, porque ele está falando aqui com os seus primeiros seguidores, ele está falando com os apóstolos aqui, ok? E esse grupo é o grupo que vai deixar de ver Jesus e vai vê-lo Jesus novamente ressuscitado. Nós cremos que Jesus está ressuscitado, mas nós não vimos Jesus ressuscitado, mas eles aqui vão ver Jesus ressuscitado, e Jesus está afirmando isso, para mostrar que é disso que Jesus está falando. O verso 20 deixa absolutamente claro. Olha só, os discípulos lá, quando ouvem isso de Jesus, eles não entendem do que Jesus está falando, sobre eles não verem mais Jesus e depois verem Jesus de novo. Eles não entendem o que Jesus está falando sobre ir para o Pai. E aí Jesus esclarece que ele está falando a respeito da sua morte e da sua ressurreição no verso 20. No verso 20 ele diz assim: em verdade eu vos afirmo que vocês chorarão e se lamentarão, enquanto o mundo se alegrará. Vós vos entristecereis, porém a vossa tristeza se transformará em grande alegria. Do que Jesus está falando aqui? Ele está falando da sua morte, ele está falando da cruz. Ele está dizendo para eles: olha, eu vou para a cruz, eu vou morrer, o mundo vai se alegrar com isso, vocês vão se entristecer, mas a tristeza de vocês é por pouco tempo. Depois vocês vão se alegrar novamente. Por quê? Porque ele vai ressuscitar. E aí ele usa aqui o exemplo da mulher que está para dar à luz e que tem aquele sofrimento, mas depois tem grande alegria porque ela viu o filho nos seus braços. Então Jesus está novamente enfatizando a realidade aqui de que a vinda do Espírito Santo está diretamente relacionada a Jesus completar a sua obra através da sua morte e através da sua ressurreição. Ele fazendo isso, então ele concluiu aquilo que ele precisava fazer para que o Espírito Santo pudesse ter condições de vir e habitar em nós. Não apenas estar conosco, mas estar em nós. Nos tornar as casas de Deus, nos tornar a habitação de Deus. E a promessa final de Jesus aqui nesse capítulo em relação a tudo isso é que essa experiência com a presença do Espírito, que vem através da concretização da obra de Jesus na sua morte e na sua ressurreição, vai nos colocar, e Jesus já mencionou isso aqui outras vezes também, vai nos colocar num novo nível de intimidade com Deus, a ponto de nós, por estarmos em Jesus, usarmos a autoridade do nome de Jesus para pedir ao Pai aquilo que a gente quisesse e o Pai nos daria. E isso não está relacionado a pedir coisas do nosso próprio interesse, mas está relacionado em nós pedirmos coisas que são do interesse de Jesus, porque agora a nossa vida está inserida na vida de Jesus, a vida de Jesus está inserida na nossa vida através do Espírito, e nós vamos querer aquilo que é do coração de Jesus, nós vamos querer aquilo que é do coração do Pai. E tudo isso fecha-se para a gente com
o verso 33, que ele diz assim: eu vos preveni sobre esses acontecimentos, de novo, eu vos tenho prevenido sobre esses acontecimentos para que não vacileis na fé. Capítulo 16, verso 1 começa assim, veja como termina o capítulo 16: eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Jesus está nos avisando de tudo isso, para que a gente tenha fé e coragem, porque ele venceu o mundo, nós também podemos vencer o mundo. Por nós estarmos nele, as circunstâncias não podem nos afetar no sentido de roubar a nossa paz. A paz dele estará em nós se nós estivermos nele. Ele diz: se vocês estiverem em mim, a paz, a minha paz estará com vocês e vocês vão ter fé e coragem, porque eu venci o mundo. Então, não deixe no meio das circunstâncias, no meio das tribulações, no meio das dificuldades, no meio de uma pandemia, no meio de você ficar recluso, o seu coração ser tomado por medo, ser tomado por ansiedade, a sua fé em quem Deus é e no que ele fez através de Cristo Jesus esmorecer. A sua fé e a sua coragem precisam ser fortalecidas, porque toda a realidade presente no mundo, oposta ao reino de Deus, oposta ao propósito original de Deus para a nossa vida, para a humanidade, já foi derrotado através do poder da morte e da ressurreição de Jesus, que agora está vivendo em mim e em você, se você é um seguidor dele, por intermédio da presença do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós estamos juntos aqui, ao meio-dia, nós vamos olhar para o capítulo 17 de João, terminando essa nossa semana do Eu, Você e a Bíblia. Essa live vai ficar disponível aí no History, né, da CP Vinhedo, mas também vai estar disponível lá no meu canal no YouTube, para você ver de novo, para você enviar para pessoas que não puderam participar aqui, ok? Jesus abençoe você, até amanhã.